Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Em 6 anos foram registrados no Piauí mais de 4.000 casos de AIDS. Só este ano foram mais de 400 casos da doença. É um número ainda assustador. E a principal dificuldade de quem é soropositivo ainda é o preconceito. Foi como se o mundo desabasse, como se os planos e sonhos para o futuro desaparecessem de uma hora para outra. O diagnóstico de AIDS mudou a vida desta mulher, natural de Santarém, no Pará. Acaba com todos os sonhos, acaba com a vida inteira. Mas também devido ao conhecimento, porque eu não tinha um conhecimento. A partir do momento que eu cheguei em Teresina, que eu comecei o tratamento, que eu passei a ter o conhecimento, minha vida mudou 100%. Medo da morte, dúvidas, preconceito. Quem recebe o diagnóstico de AIDS passa a encarar a vida de uma forma diferente. Esta mulher, que também prefere não ser identificada, convive com a doença há mais de 10 anos. Foi contaminada pelo próprio marido. A depressão bateu foi depois da separação, que ele me deixou, fui morar com outra, mas essa doença para mim eu só tenho preconceito assim, que eu não quero que as pessoas saibam disso, né? Porque tem muito preconceito. Há casos em que é praticamente impossível saber de quem se contraiu a doença. Esse homem diz que frequentava prostíbulos na região norte do estado e que também contaminou outras mulheres. Eu sei muita mulher, não vou mentir, não. Foi fulano, eu não vou indicar quem foi. É uma epidemia ainda longe de ser controlada no país. De 2009 a 2015 foram registrados no Piauí 4.082 casos de AIDS, 2.754 confirmados em homens e 1.328 em mulheres. Dados parciais da Secretaria Estadual de Saúde apontam que só este ano foram notificados 418 casos. Na faixa etária de 20 a 34 anos, 1.923 casos notificados e entre 35 e 40 anos, 1.509. O maior problema para controlar a doença ainda é o diagnóstico precoce. A maior dificuldade que a gente pode estar elencando, dentre as maiores, né, porque são várias, é a dificuldade do diagnóstico precoce. Muitas pessoas vivem com o vírus, têm sorologia positiva para o HIV e desconhecem. Então, se elas não sabem, elas não vão procurar o tratamento oportuno e vão continuar repassando o vírus, transmitindo a outras pessoas. No lar da fraternidade, as histórias se cruzam. Homens e mulheres acabam encarando o problema de frente. Hoje, o tratamento é considerado bem mais simples, mas o risco de transmitir a doença é igual. Por isso, a prevenção é tão importante. Quem tem AIDS, até se ele for casado com outra pessoa que tem AIDS, eles têm que ter proteção, porque a AIDS cada pessoa pode ter um jeito, outro tem outro e passam para o outro, né? Para mim, eu vivo normalmente. O incômodo é só o preconceito, que não acaba. Por causa de preconceito mesmo, mas eu vivo normalmente, com minha família sabe, as minhas filhas também sabem, normalmente. Foi aqui, em meio a tantas dúvidas, que este homem encontrou um novo amor, uma nova razão para viver. Encontrei. Estou com 8 anos com ela, cidade de São João do Piauí. Quer dizer, não é depois de um diagnóstico como esse que a vida acaba para quem tem AIDS, né, doutor Carlos Henrique? Bom dia. Tá, bom dia. Bom dia a todos. Não é verdade, a vida continua, o tratamento é muito simples, né? E um comprimido por dia, da maior parte dos casos, a vida deve continuar normalmente. Agora, não é por isso também que a gente deve baixar a guarda, quer dizer, os casos de AIDS continuam acontecendo e a prevenção através do uso do preservativo ainda é a forma mais adequada. Infelizmente, não é utilizada consistentemente, né? Não é utilizada frequentemente. Então, as pessoas estão com o vírus, como foi comentado antes, e não sabem, não procuram saber, e têm relações sexuais não protegidas. Então, leva ao aumento da epidemia. Houve um relaxamento também nos cuidados. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Quer dizer, há uns anos atrás, quando houve a disparada no número de casos de AIDS e houve muitas campanhas para a utilização dos preservativos, especialmente os jovens se utilizavam muito disso, especialmente no começo também das relações, quando iniciavam suas vidas sexuais. Hoje, houve essa queda, as pessoas não se preocupam mais tanto com isso? Na verdade, houve um fenômeno mundial de relaxamento nas campanhas de prevenção da doença. A gente só fala hoje sobre prevenção de HIV em momentos muito pontuais, que são as grandes festas de final do ano e nessa ocasião agora. Isso tem que ser uma coisa falada, comentada no dia a dia das escolas, nas famílias,
entre os jovens, permanentemente. Porque são essas as oportunidades que nós temos de educá-los e manter as crianças atentas, assim que se tornam adultos. Muita gente está pegando a infecção assim, adolescentes, assim que começa a vida sexual. Porque não tem a devida orientação ou atenção, ou imaginam que a AIDS não é uma coisa tão séria quando de fato é. Então vamos falar sobre a seriedade da AIDS. A gente sabe que a sobrevida aumentou muito porque os medicamentos são muito eficientes. Agora, viver com uma doença que você precisa ficar em alerta constantemente não deve ser fácil. Não é fácil, não é fácil. Primeiro que tem que tomar medicação. A vida vai ser igual dos demais se tomar o remédio. E é para o resto da vida. E só se pega uma vez. Não são várias oportunidades, é uma vez. E é para o resto da vida. Infelizmente não temos a cura. Então o assunto é muito sério de se viver com HIV. Se parar de tomar o remédio, vai ter infecção oportunista, vai morrer mais cedo. Vai ter problemas graves, vai ter sequelas, etc. Então hoje o grande drama é o diagnóstico precoce, para que a pessoa não transmita. O segundo é o uso consistente de preservativo. E o terceiro, que é um problema muito sério, é tomar o remédio. Para você ter uma ideia disso, cerca de 1/3 dos pacientes que tem o remédio na mão, dado pelo governo, dado pelo SUS, não tomam o remédio regularmente. Tem o remédio, está em casa, está disponível e não tomam. E esse paciente, às vezes, pegando uma gripe, pode pegar uma pneumonia, pode evoluir para uma coisa mais grave e perder a vida. E podem transmitir a doença. E transmitir a doença. Quem toma o remédio regularmente, dificilmente transmite. Ah, tem isso? Dificilmente transmite. Se ele tomar o remédio, a quantidade de vírus não for detectável no sangue, a quantidade de células de defesa estiver alta, e por acaso tiver um acidente nas relações sexuais, a chance de transmissão é tão pequena quanto o uso do preservativo. E o uso de preservativo é uma coisa tão fácil, né, gente? O preservativo é tão acessível e não está escrito na cara de ninguém. Eu tenho AIDS, então você não sabe aí, se você se relaciona com vários parceiros, não sabe quem tem a doença. Então usar o preservativo é sempre a forma mais eficaz de evitar o contágio, de evitar a contaminação. Exatamente. E tem algumas pessoas que não aceitam o uso do preservativo. Apesar de correr essa loteria diariamente... É uma roleta russa, né? Essa roleta russa cotidiana, não imagina o que virá depois. O sofrimento do relativo isolamento, do medo do diagnóstico ser colocado publicamente, porque, de fato, haverá preconceito contra isso. Então, eles passam a viver, muitos pacientes, um verdadeiro terror cotidiano de que o diagnóstico seja conhecido pelos demais. Então, isso realmente limita bastante as pessoas. Doutor Carlos, nós convidamos o senhor para vir aqui hoje falar sobre esse assunto da AIDS, porque hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS, mas o senhor, como grande infectologista que é, eu tenho certeza que está acompanhando de perto todo esse drama vivido pelo país por causa da microcefalia. Ontem o Ministério da Saúde atualizou os números da microcefalia e hoje os casos não se resumem ao Nordeste. Aliás, desde a semana passada, o último boletim já mostrava que os casos extrapolavam os estados do Nordeste, embora aqui no Nordeste haja uma concentração maior do número de casos, mas ontem, por exemplo, no último boletim já mostrava que o Rio de Janeiro apresentava 21 casos. Ontem foi confirmada a morte de um bebê de microcefalia aqui no estado do Ceará. E eu queria falar com o senhor também sobre esse assunto. A gente vai ver uma reportagem agora que mostra a preocupação das mulheres grávidas, atualizando esse número também do Ministério da Saúde. O Zika vírus tem como vetor o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. É o combate a esse mosquito que deve ser feito de forma mais intensa possível a partir de agora, depois que foi confirmada a relação do Zika com os casos de microcefalia em bebês. E ontem, como eu disse, foi confirmada a morte desse bebê no Ceará. O Ministério da Saúde é enfático. Nesse momento, o esforço é para evitar que o mosquito não nasça. E a prevenção tem várias frentes, desde evitar os criadouros e intensificar o uso de repelentes, especialmente nas mulheres grávidas no primeiro trimestre da gestação. Vamos ver na reportagem. A estudante Isabel Jacinto está no 8º mês da gestação. Ela aguarda com ansiedade a chegada do Henrique. Mesmo antes da repercussão do grande número de casos de microcefalia no Brasil, Isabel sempre se cercou de cuidados antes e durante a gravidez. Minha gestação toda eu fiz o exame pré-natal. Primeiro programei, fui no médico, disse que queria engravidar, fiz todos os exames. Quando ele disse que minha saúde estava tudo ok, aí fui tomar as vacinas, que também é muito importante tomar todas as vacinas. Você vai num posto, não tem? Procure outro posto.
Todo esse cuidado de Isabel não é exagero, levando em consideração os dados mais atualizados de microcefalia no país. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 28 deste mês, foram notificados 1.248 casos suspeitos, identificados em 311 municípios de 14 estados. O Piauí ocupa a 6ª posição entre as unidades da federação que apresentam mais registros de casos suspeitos da microcefalia. Em primeiro está o estado da Paraíba, com 248 notificações. Em seguida, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia e o Piauí, com 36 casos. A microcefalia possui diferentes origens, entre elas substâncias químicas, agentes biológicos como bactérias e vírus, além da radiação. A atenção deve ser redobrada nos 3 primeiros meses da gravidez, quando forma-se o sistema neurológico do feto. Mas os cuidados devem acontecer durante toda a gestação. Primeiro, são os cuidados básicos para evitar a presença e a multiplicação do mosquito no ambiente, né? Então, os cuidados que tem que ter com a dengue, tem que ter com a zika, né? Todos aqueles cuidados já conhecidos e em que a população não faz. Uma parte é culpa da população e uma parte é culpa também das autoridades públicas que não levam a coisa a sério. Segundo, são os cuidados pessoais. Além do cuidado com o ambiente, são os cuidados pessoais. O que a gestante tem que fazer? É evitar ambientes que tenha proliferação do mosquito. E ao andar nesses ambientes, aí nesses casos, usar os repelentes. Doutor Carlos, as mulheres grávidas estão muito preocupadas e com essa preocupação natural, porque elas nesse momento são um alvo muito importante, porque uma vez contaminadas, especialmente no primeiro trimestre da gravidez, elas correm um risco muito alto de terem um bebê, já que existe essa relação direta e comprovada agora através de exames do Zika vírus com a microcefalia. Então, além do uso dos repelentes, que cuidados especiais essas mulheres devem ter? Bom, nós estamos num momento em que a gente sabe do fato de uma situação extrema, que são os casos mais graves de transmissão congênita que levam à microcefalia, mas a gente não sabe muita coisa. A gente não sabe nem se tem casos sendo transmitidos de forma menos grave. E a gente não sabe, de fato, quantas mulheres, qual a proporção das mulheres infectadas que vão transmitir para o seu concepto. Então, nessa situação de pouco conhecimento, porque é um fenômeno inteiramente novo, é a primeira vez que se observa isso no mundo, é agora. Então, as autoridades de saúde no Brasil estão trabalhando meio às cegas ainda. Não, pois a ciência tem que vir na frente agora fazendo a investigação. É essa a obrigação da ciência e esclarecer toda essa questão o mais rapidamente possível. Tanto através de estudos epidemiológicos, como através de estudos de laboratório. Então, numa situação dessa, de ameaça iminente, a senhora gestante e seus nenéns que vão nascer, todo cuidado é pouco. E aí o primeiro conselho, eu gostaria de repetir aquilo que o Ministério da Saúde disse no início. Procure evitar a gestação nesse momento. Quem ainda não engravidou, evite a gravidez. Até que nós saibamos exatamente a dimensão do problema, faça o possível para não engravidar. Bom, tudo bem, se está grávida, os cuidados devem ser feitos de imediato, evitando-se o mosquito da dengue. Então, a primeira coisa é a ação coletiva. Se nós vivemos em sociedade, então nós temos que nos ajudar uns aos outros. Essa hora nós temos que dar as mãos às pessoas, para as pessoas que são vulneráveis. E a gente só faz isso se a gente tiver essa percepção que nós vivemos em coletividade e vamos atuar decisivamente para proteger aos outros, as senhoras que estão grávidas e seus nenéns. Muito bem. Protegendo a sua casa, o seu meio ambiente e manifestar essa solidariedade em ação, em fato. O senhor disse tudo. Eu acho que as autoridades de saúde estão fazendo e vão fazer a sua parte, mas nós, como sociedade, como coletivo, como o senhor disse, devemos nos unir, nos dar as mãos. As mulheres grávidas estão todas muito preocupadas e com razão, né, e vão fazer naturalmente a sua parte no seu ambiente, ali à sua volta, se protegendo, limpando o ambiente, eliminando os criadouros ou os possíveis criadouros para o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika vírus, se protegendo, usando roupas, usando repelente. E você que é vizinho, você que está na sua comunidade, vamos eliminar os criadores do mosquito. O grande vilão é o mosquito Aedes aegypti. Ele é o grande vilão. O doutor Carlos, quando entrou ali, me falava, a gente não deu bola para a dengue. E a dengue foi aumentando até hoje mata. A gente não deu bola para o mosquito Aedes aegypti, ele continuou vindo trazendo outras manifestações e está trazendo um vírus novo que a gente não conhece, que é o Zika vírus, e está trazendo um grande desafio para a gente agora. Exatamente. Uma ameaça iminente, muito grave, um problema gravíssimo. Isso vai ser uma pandemia mundial.
Isso vai ficar restrito ao Brasil. Nós não sabemos a dimensão da doença ainda, como eu disse antes, só sabemos os casos extremos. Então tem muita coisa a se saber. Isso vai se espalhar por todo o país. Doutor Carlos, muito obrigada pela presença aqui. Então fica esse alerta e a gente vai tratar sobre esse assunto todos os dias, porque a TV Cidade Verde vai entrar nessa campanha junto com você contra esse mosquito e pedindo a você todos os dias que você abra os seus olhos, que você limpe o seu quintal e que você ajude a eliminar o mosquito da dengue, esse grande vilão da chikungunya, do Zika, o Aedes aegypti, que está lutando contra nós, mas nós vamos vencê-lo.